Ao longo dos últimos 10 anos, a CPFL Cultura convidou filósofos, psicólogos, artistas, economistas, cientistas das mais diversas áreas do conhecimento, na tentativa de repensar os problemas humanos através de uma ótica contemporânea. Nós não estamos vivendo uma era de mudança, nós estamos vivendo uma mudança de era. Esse é o lema da contemporaneidade. Ao mesmo tempo, o ser humano tem um projeto humano dentro de si que é transgressor. Nós somos um mundo que está sujeito a desabar. Ora, o que nós fizemos na nossa modernidade? Nietzsche, Sócrates, Tomás de Aquino, Rousseau, Schopenhauer, Voltaire, Marx, Jung, Lacan, Foucault, Klein, Spinoza, Winnicott foram alguns dos muitos pensadores da cultura ocidental que serviram de referência para essas reflexões. Um deles se destacou em inúmeras falas, Zygmunt Bauman. Bauman nasceu na Polônia em 1925. Em 1939, escapou do Holocausto fugindo com sua família para a Rússia. Estudou na Universidade de Varsóvia, onde conheceu Janina, com quem foi casado por 55 anos e teve 3 filhas. De lá voltou após a guerra, quando se filiou ao Partido Comunista. Hoje é chefe do Departamento de Sociologia na Universidade de Leeds, na Inglaterra, onde concedeu uma entrevista ao Café Filosófico em 2011. Neste programa especial, Luiz Felipe Pondé, Franklin Leopoldo e Silva, Caterine Coutai e Frank Uzarski nos ajudam a compreender a obra deste que é um dos mais influentes intelectuais dos nossos tempos. When I was young, it was ages ago, we were impressed by Jean-Paul Sartre, who told us that we need to create projet de la vie, project for life. Now tell that to the present day youth and they will laugh at you. We are in great difficulty to guess what will happen to us next year. Life is split into episodes, and once we selected the project for life, we have to go step by step, consistently from one year to another, closer and closer to this ideal. A modernidade fracassou nas utopias que ela nos prometeu. A modernidade é um momento, grosso modo, que começou mais ou menos em 1500, pela crença na transformação do mundo através da ciência, né? Na crença da transformação do mundo através da racionalidade. E a modernidade ela atinge a sua maturidade, de certa forma, no século XIX. É o século em que você encontra intelectuais que acreditam que descobriram a fórmula de como a história anda. No século XX, ela já começa a viver o seu pesadelo total. Eu diria que a modernidade, talvez, foi um mundo, né, que começou com o iluminismo, né, baseado, de alguma maneira, numa civilização judaico-cristã e clássica, e que partia, né, talvez, de 3 pressupostos básicos, né, que são o da universalidade, do individualismo e da autonomia. A gente pode pensar, né, que esse mundo moderno, né, tentou se dirigir a todos os homens sobre a Terra, né, sem diferenças étnicas, religiosas ou culturais. Por outro lado, levou o indivíduo a sério, né, como uma pessoa concreta, e acreditou na autonomia de pensamento, acreditou que o ser humano poderia pensar, correndo o risco do seu pensamento, longe e não totalmente dominado pela religião ou pelas ideologias. Os movimentos sociais de 68 teriam sido os últimos
ligados ainda aos grandes movimentos sociais do século XIX e XX, e, por outro lado, o primeiro dos novos movimentos sociais, no sentido que ele, 68, deu vazão, né, a umas reivindicações menos políticas e mais existenciais, mais baseadas sobre a liberdade do indivíduo. A partir dos movimentos sociais de 1968, né, teria começado um período que nós chamamos de pós-modernismo. Né? O que é essa consciência pós-moderna? Para o Bauman, ela é uma espécie de despertar maldito de um sonho colorido, né? De um sonho de que a gente estava construindo um mundo simétrico à nossa capacidade de organização, à nossa capacidade racional de determinar causa e efeito e tudo mais. E, ao mesmo tempo, ela é, o Bauman vai dizer, talvez um momento de esperança, porque a modernidade ela tem uma série de problemas. Como ele descreve, né? Agora a gente precisa de uma ética para o inverno. The first time in history where the globe is really one country, in a sense, that we are now interdependent, and therefore on the agenda stays problem not of building of a nation state, not building of a local community of any sort, but of building a community of humanity. It's unavoidable. And I think that people in 21st century will have to face this problem. We have multiplied, we humanity on the planet, the connections, the relationships, the interdependencies, the communication spread all over the globe. We are now in a position that we are all dependent on each other. For a long, long time yet, it will be very difficult to decide what in 20th century was the most important, lasting, durable heritage for the coming generations. So many things happened in 20th century, and it's very early to decide which one of them will prove the most seminal, the most consequential. It was the times of extremities, like big totalitarian systems, too, different, yet in very many respects similar to each other, Nazism, communism. There was a lot of ethnic hatred and age of genocides, very widespread, not only Holocaust. What happened in 20th century was passage from the whole era, from society of producers to society of consumers. On the other hand, you had the processes of fragmentation of human life. Only two things, I can say, they are really irreversible. One thing is that we have multiplied the connections, the relationships, the interdependencies. The second issue is that after 300 years, roughly, of modern history, when our ancestors decided to take over nature under human management, and thus hoped that they will make nature absolutely obedient to human needs, and there will be full control over what's happening in the world. Now that came to an end because in the result of our own successes and our ancestors' successes, development of modern technology, of efficiency, of the ability to produce more and more and more, rich for all sorts of natural resources of the planet and so on. In the result of all this tremendous success of science and sociology, we came very close to what we now understand are the limits of endurability of the planet.
community precedes you. You are born into a community. And if you want to leave it, go away and join another one, well, you can make it because we are living in democratic society. But it is not easy. You will be declared a traitor, a turncoat, whatever. You don't observe tradition. How come? How dare you to do so, and so on. And enter a community is also a damn difficult thing, a real community, because the people will put you to the test. They will suspect you of lack of sincerity. Perhaps you have some evil intentions about the community you enter. 20th century and before the 19th century was full of tragedies of people who wanted to join not their community. Immigrants to Germany, for example, Jews in Germany, Jews dreaming about becoming Germans. Assimilation was the recipe for quite a lot of tragedies. But today no longer is a problem, because instead we are not under control of communities mostly. Qual é o fenômeno social que ele vai pegar para descrever o problema da modernidade? Ele pega o Holocausto. Então ele tem uma obra chamada Modernidade e Holocausto. É uma teoria, na realidade, que já foi avançada pela Hannah Arendt, aquela filósofa, né? Que é a teoria de que no Holocausto, no extermínio, trabalharam pessoas normais, não monstros que gozavam com o espancamento dos judeus, ou dos homossexuais, ou dos ciganos. Mas pessoas normais que trabalhavam no extermínio e depois iam para casa, rezavam, jantavam, de repente, se fosse hoje, viam televisão, se emocionavam com uma novela, faziam amor, contavam historinha para o filho. O que o Bauman identifica é que a preocupação com a administração da vida, que caracteriza a modernidade, ela parece distanciar o ser humano da reflexão moral. Você se preocupa com a ideia de eficácia. Você está preocupado em resolver problemas. When I was young, people didn't distinguish really between two things, power and politics. Power is the ability to do things. Politics is the ability to decide which things need to be done. And why we didn't distinguish in my youth these two concepts? Very simply because naturally they were married in a non-divorceable marriage. There was nothing, no political institutions outside, beyond nation state. What's happened again in 20th century is something absolutely unbelievable. They will divorce in this marriage couple made in heaven, of which when I was young I thought that it is that no human interference can actually end it. But it isn't. There's unlimited movement of capitals, of investment funds, of commodities, of information, of terrorism, of arms trade, of all sorts of criminality and so on. The power, the ability to do things is already very often beyond the reach of the local politics. There's Brazilian politics, there's Chilean politics, there's Argentinian politics, there's French politics. Sometimes there are some beginnings of European politics, but very little. Normally it is split into French, German, Italian, and so on. But there is no global politics. What we call international politics is a misnomer. It's not even international, it is intergovernmental, interministerial. But really global, which is binding for the whole globe, does not exist. We didn't even start seriously doing it.
whatever else you youngsters will do, of one thing I'm absolutely sure, that you have to face up to the problem of divorce between politics and power. And you have to force them, marry them again, marry each other again. And Until we have politics and power at the same level, we will have a split like today between power which is uncontrolled by politics and politics which is powerless, or at least suffers from the deficit of power. If Aristotle was invited to building of any of the contemporary parliaments, Aristotle, who first used the concept of democracy and described it, right? He would probably enjoy what he sees, because people quarrel, they represent different views, they argue, then they vote, they come to some agreement. He would like it. But then if someone told him that that is democracy, he would laugh, because democracy he described in ancient Athens was just people coming to the marketplace, and fighting each other and then coming to some resolution. Which means that democracy is a notion which acquires over time in history different forms and different instruments, different strategies. These institutions, which we now call democratic, were created, were adjusted to the needs of a nation state. And needs of humanity will be different. The nearest approximation, contemporary approximation of agora, of the place where democracy was made and remade and continued and developed and protected, the nearest approximation of it are chat shows on television. That's where masses watch, participate, telephone, send questions, messages, something similar to what was done in ancient agora. When you look at it, they are not discussing our shared interests. They are not discussing the well-being of society. They are not discussing what needs to be done to abolish and repair the troubles which we all suffer in one actual extent and in another. They just confess their ultimately private, individual and very intimate problems, right? So agora has been conquered not by totalitarian regimes, but by precisely that, by privacy, by things which previously were privacy. In confessionals, which are the embodiment, the incarnation of intimacy and privacy, you converse there with God directly. And there is absolute secrecy. No one can know what you confess to in confessional. We have installed microphones in confessionals, and loudspeakers are connected to these microphones, are installed on every public square. Open any glossy magazine, open any newspaper, what you see on the first floor. Who betrayed, who was adulterous to whom, and who divorced of the celebrities, of course, and what are the latest gossips about the hidden girlfriends of the heir to the British throne and things like that. That is allegedly public agora, but it talks only about private affairs. Public issues disappeared. If they appear because of some personal scandal, you hear about politicians only when they committed some corruption or some other fault, and then for 2 days you see their names on the first page, otherwise they disappear from there. That is the danger. Autonomy of individual does not support any longer autonomy of society as a totality.
primeiras perguntas, né, que o Freud se coloca nesse livro, O Mal-Estar na Civilização, o que querem os humanos? Os humanos querem ser felizes. Só que, diz ele, infelizmente, parece que nada foi feito para a felicidade do humano. O ser humano sofre basicamente por 3 razões. A primeira, por causa da natureza, que é sempre mais poderosa do que ele. A segunda fonte de infelicidade do humano é a decrepitude e a decadência do nosso corpo. E essa terceira fonte do sofrimento humano é o convívio com o meu semelhante. Né? O fato que eu tenho que viver e dividir esse mundo com os outros. E aí nós nos deparamos com outro paradoxo, né? Que para fugir de um tipo de sofrimento, nós criamos novos sofrimentos. Né? E é nesse sentido, então, que o Freud se pergunta, bom, então parece que nada foi feito para que os homens possam ser felizes. E aí ele vai dizer que o homem moderno, aos poucos, ele trocou, né, o seu desejo de felicidade por aceitar e não ser infeliz. Né? E nós vamos ver que essa ideia, né, de que não há ganho sem perda é um fio condutor, né, que atravessa toda a teoria analítica freudiana, mas que atravessa também toda a teoria daqueles que hoje em dia estão relendo Freud, como Bauman, por exemplo. Né? Ele também vai se perguntar, né, o que o homem pós-moderno está aceitando perder e o que ele quer ganhar. Ele retoma esse livro do Freud, reconhecendo que o mal-estar é estrutural, ele não é conjuntural, ele faz parte da civilização. Ele fazia parte da civilização dos anos 30, quando Freud escreveu, continua fazendo parte do nosso mundo hoje, nos anos 2000, e a questão é saber qual é a sua fisionomia atual. Né? Então, em momento nenhum, o Bauman imagina que possa haver uma sociedade onde o mal-estar não existiria. O que para um sociólogo é muito curioso, porque os sociólogos, né, eles têm, em geral, uma visão mais linear do progresso. Né? Eles têm mais a utopia que um dia chegará onde a sociedade ideal acontecerá. Né? O Bauman não cai nessa lorota, se é que a gente pode chamar assim, né? Nesse sonho, né? Ele reconhece que o mal-estar existe e ele vai dizer, né, que talvez... E ele vai se perguntar justamente isso. Então, o que a humanidade perdeu desde os tempos que o Freud escreveu? O mal-estar dele, que é o mal-estar moderno, e esse mal-estar pós-moderno que ele vai tentar trabalhar. Né? No mal-estar, tal qual que o Freud o descreveu, o ser humano trocou um quinhão de liberdade por um quinhão de segurança. Né? Ele deixou de ser esse homem livre dos tempos primitivos da horda para viver numa sociedade com o mínimo de segurança. Parece que hoje em dia, né, a troca que nós pós-modernos estamos fazendo, nós estamos trocando em nome de uma liberdade individual, nós estamos abrindo mão da segurança e nós vivemos numa sociedade do medo. Nos termos de Bauman, né, nós poderíamos dizer que nessa nossa modernidade líquida, esse é um termo dele, marcada pelo individualismo, os laços humanos vão se tornando cada vez mais frágeis e frouxos. Segundo ele, os homens e mulheres de nosso tempo se sentem totalmente despreparados para construir relações, se é que a gente pode dizer, né? E por terem sido abandonados aos seus próprios sentidos. E cada vez mais não sabem o que fazer dessa liberdade tão ansiada e desejada. Diferentemente das relações de um passado ainda recente, onde o engajamento no mundo existia, parece que, segundo ele, as relações de hoje se fundamentam numa falta de compromisso real. É como se hoje, né, essa frase, até que a morte nos separe, não quisesse mais dizer nada. Né? Como se o ser humano tivesse, segundo Bauman, tanto um medo tão grande do amor quanto ele tem da morte. O próprio Zygmunt Bauman
Ele não fala, pelo menos na sua obra mais recente, explicitamente sobre a pós-modernidade. Ele optou, a partir de 1982, para uma outra terminologia. Ele fala sobre a modernidade líquida, com relação à modernidade sólida. Isso é interessante porque o Bauman faz o quê? Ele está consciente do fato de que não é uma ruptura propriamente dita entre a modernidade e a pós-modernidade. Uma das possíveis leituras da palavra pós-modernidade é uma nova época, a época que começa depois da modernidade. A modernidade termina e depois a pós-modernidade começa. Isso seria uma época mais ou menos nova. Mas, na verdade, na leitura do Bauman e outros pesquisadores, autores, filósofos, a pós-modernidade é uma intensificação da modernidade, que tem a ver com algumas atitudes que o ser humano, o indivíduo, que é mais ou menos a vítima da pós-modernidade, desenvolve diante da modernidade tardia. Então, a análise do Zygmunt Bauman refere-se a, vamos dizer, a nossa sociedade contemporânea ocidental e destaque alguns elementos que nos ajudam a entender também a religião. Bauman, originalmente, era um sociólogo marxista, que percebeu, a partir de um determinado momento, que a análise marxista não correspondia mais com a realidade do capitalismo tardio. A análise marxista, ela destaca na sua análise o mundo do trabalho, as relações entre os empresários e os trabalhadores. E descreve nossa sociedade capitalista em termos de classes sociais. O Bauman, a crítica, ou vamos dizer, o caminho que ele fez intelectualmente foi que ele percebeu que aquele que foi falado em termos de classe não necessariamente vale mais para a grande massa. O que é mais importante hoje em dia não é o trabalho, é o consumo. Nós somos mais vítimas, não das relações entre empresário e trabalhador, nós somos vítimas do consumo, do poder sedutor que o consumo tem sobre nossa vida. E esse consumo é uma coisa onipresente. E esta lógica do mercado, e esses padrões que o mercado nos oferece, a possibilidade de nos identificar com papéis, imagens que a propaganda e o consumo nos oferece, isso é um dos elementos chaves da nossa vida contemporânea. Aquela modernidade líquida, né, pós-modernidade na terminologia de Bauman, não é a ausência de valores e objetivos. A pós-modernidade tem. O problema é outro. O problema é seu excesso. Existem valores e padrões demais. O indivíduo não sabe mais, porque não existe uma hierarquia de valores, que norma ou que sistema ele deveria seguir na sua orientação, na sua orientação de vida. Então, ele tem, diante desta pluralidade de ofertas, de sistemas de sentido, ele tem que decidir, não no sentido, agora eu vou me tornar marxista ou vou me tornar pentecostal ou evangélico. Isso não é a questão. A questão é que o individualismo, ele é vítima diante da pluralidade de ofertas de sentido. E ele tem que compor seu vocabulário normativo do comportamento a partir das múltiplas ofertas que cada um de nós recebe, reflete, aceita, mas tudo isso, segundo Bauman, também muito temporal. O que vale hoje, talvez amanhã não, porque eu vou encontrar outras ofertas, eu vou me interessar por outros livros e subitamente eu tenho que remoldar minha individualidade.
one addict of Facebook confided in me, not confided, he actually boasted to me that he made 500 friends in one day. My reply was that I live 86 years, but I don't have 500 friends. I didn't manage to do it. So presumably, when he says friend and I say friend, we don't mean the same thing. It's different kind of friend. Unlike community, network is made and maintained, kept alive by two different activities. One is connecting, and the other is disconnecting. The greatest attraction is the facility of disconnecting. I never heard when I was young the concept of network. I heard about human bonds, I heard about communities, this sort of thing, but not network. Breaking relationship is always a very traumatic event. You have to find excuses, you have to explain, you have to lie very often, and even then you don't feel safe because the partner would say, well, you have no right, you are swine, you are pig, you are whatever, awful man, and so on. It's difficult, but on the internet it's so easy, you just press delete, and that's it. Instead of 500 friends, you have 499, but it is only a temporary irritant because tomorrow you have another 500. That undermines human bonds. So it's a very ambivalent situation, and hence the curious phenomenon of this person, solitary person in a crowd of solitaries, right? We are all in solitude and in a crowd at the same time. Very, very, very confusing situation, really. O mal-estar do pós-moderno é caracterizado pelo seguinte tipo de angústia. É o seguinte, ó, eu sou livre, finalmente eu consegui ser livre. Né? Eu vivo numa democracia, eu sou livre das tradições, eu não sou obrigado a obedecer muita coisa, a única coisa que eu tenho que obedecer é a lei do mercado. Essa eu tenho que obedecer. É a que sobrou. Se eu não obedecer a lei do mercado, eu já era. Eu posso fazer até terapia, graças a Deus tem umas psicólogas hoje especializadas em ajudar a gente a aceitar a lei do mercado, né? E perceber que sem ela a gente não tem salvação. Então, assim, a gente tem que aceitar a lei do mercado. Mas, assim, fora isso, nós somos livres. E é essa liberdade exatamente que nos atormenta, né? A gente não queria ser tão livre assim. Apesar, no entanto, da liberdade ser originária, e não ser, portanto, governada, dirigida, determinada por coisa alguma, né? E exatamente por isso, né, ela é um fator de mal-estar e ela é uma liberdade sempre difícil de ser exercida. Né? Em primeiro lugar, por conta dessa falta, desta ausência e deste vazio a partir da qual a liberdade se exerce. Não há tábua de valores previamente constituída, né? Não há propósitos que possam garantir, né, as minhas ações livres, não há critérios que eu possa simplesmente adotar. Eu tenho que inventar tudo, partindo do vazio, partindo do nada. Né? E, portanto, o exercício da liberdade está intrinsecamente vinculado a uma grande solidão
a um enorme desamparo que caracteriza justamente esta perspectiva existencial, né, de um ser humano lançado no mundo, necessariamente livre, fatalmente livre, ou como diz o Sartre, condenado a ser livre, né, e que, portanto, então se vê diante de uma liberdade que pesa sobre ele como a fatalidade pesava sobre os antigos, né? Então, dentro dessas condições, nós percebemos que há um mal-estar, há uma insegurança, há esse sentimento, né, de solidão e de desamparo perante as escolhas que temos de fazer. Essa liberdade tem também um outro fator adverso que está em nós mesmos, e principalmente no nosso passado, que pesa sobre nós como uma determinação e, portanto, como alguma coisa que tende a limitar a nossa liberdade. O mal-estar da liberdade na contemporaneidade, né, ele tem profundas repercussões de caráter existencial, psicológico e político. Porque essa dificuldade de ser livre, né, em grande parte, pode se transformar, muitas vezes, numa motivação para que o indivíduo, por exemplo, venha aderir a totalitarismos de variadas espécies. Podemos, por exemplo, entender o nazismo, né, como um exemplo, né, desta identificação que é oferecida ao indivíduo e aceita por ele, que certamente vem preencher uma necessidade de identidade, né, que o indivíduo não é capaz de preencher por si mesmo. Então, ele preenche através dessa massificação identitária, né, que lhe oferece uma possibilidade de ser alguma coisa, ainda que dentro de critérios uniformes, de critérios que estão bastante longe, né, de uma identidade singular, né? Quer dizer, vivemos numa época em que tudo aquilo que conhecemos, tudo aquilo que desejamos, tudo aquilo que praticamos e, sobretudo, tudo aquilo que escolhemos, né, não passa pelos critérios da nossa liberdade, mas nos vem pronto, né, como pacotes que organizam a nossa trajetória de vida, né, sob a imagem dessa falsa identidade ou dessa falsa felicidade, né, que nos é oferecida como os modos de vida, né, disponíveis no mercado da existência. A recusa da liberdade, né? A recusa da liberdade é um estratagema, né? Na verdade, desse ponto de vista que nós estamos citando aqui, a liberdade não poderia ser recusada, porque recusar a liberdade significa recusar a si mesmo, né? Agora, podemos montar estratégias, né, no sentido de nos deixarmos determinar pelas coisas, pelos outros, pela nossa história, pelo nosso passado, né, pelos acontecimentos, né, de tal modo que nos sintamos determinados por isso, destinados a alguma coisa e assim não assumindo a responsabilidade, né, pelas nossas próprias escolhas, né, o que é também uma forma, né, de nos identificarmos abstratamente com tudo aquilo que nos é dado viver ou que nos é imposto, né? E não só nós podemos dizer que isto é um estratagema da qual o sujeito pode lançar mão, mas podemos dizer até que na contemporaneidade, na época em que vivemos, é mais do que isso. É alguma coisa que quase se nos impõe, tendo em vista a massificação, a globalização e toda a sorte de introjeções de valores, de medidas, de critérios, né, que somos obrigados a fazer
na medida em que somos constantemente bombardeados, né, por toda sorte de valores impostos, de modos de vida, né, e assim por diante. And I came to the conclusion that there are two essential values which are absolutely indispensable for a satisfactory, satisfying, rewarding, relatively happy life. One is security, the other is freedom. You can't be happy, you can't have a decent, dignified human life in the absence of one of them, right? Security without freedom is slavery. Freedom without security is complete chaos, inability to do anything, plan anything, even dream about anything. So you need both. The trouble, however, Professor Schiller, again, that's my very firm conclusion, is that no one yet in history and on the planet found the golden formula, the perfect mixture of security and freedom. Each time you get more security, you surrender a bit of your freedom. There's no other way. Each time you get a bit more freedom, you surrender part of your security. So you gain something and you lose something. The closer you come to the pole of security, the more you develop nostalgia for the lost freedom. The closer you come to the pole of freedom, the more you develop nostalgia for the old good times when there were communities and everything was warm and steady and stable, and you knew on which to rely and what to do and so on. And there is no escape of that. So my conclusions are twofold. One, we will never find the perfect solution of the dilemma between security and freedom. There always will be too much of one and too little of the other, right? And the second, that we will never stop looking for such a golden mean. Fate is a short name for all things on which we have no influence, which happen to us, but they are not of our doing. That's fate. And character is a very individual thing. You can work on your character if you want. You can change it, you can improve it. It is under your control to a very great extent. The division of labor between fate and character is such that the fate sets the range of options which are realistic to you. On that you have no influence. If you were born 20 years earlier than you were, your range of options would be different. If you were born 20 years later, again it would be different. If you were born in this suburb, affluent suburb, you have one range of options. If you are born in a ghetto, it's completely different range of options. But there is always a range of options, which is provided by fate. But the choices between these options are made by character. I know that there are counselors now who earn quite a lot of money by pretending that they have recipes for happiness. Don't believe them. They are hoodwink you. I would never dare to give such an advice because characters are very many and very different. You can't give one recipe for happiness. Very many philosophers, contemporary philosophers, consider life of Socrates, his personality, which he constructed, as the most perfect, relatively perfect, which you can imagine. But what does it mean? Does it mean that if Socrates' kind of life, which he selected, is the perfect solution for Socrates anyway, does it mean that we all should imitate Socrates
and try to be like him? No. The answer is on the contrary, because precisely Socrates considered a secret of his happiness in that he, on his own, by his own will, created the form of life which he lived. People who imitate somebody else's form of life, somebody else's model of happiness, are not like Socrates. On the contrary, they betray his recipe. Well, you can translate it in a simple term, saying that for every human being there is a perfect world made especially for him or for her. The only trouble is that most people look for this world in the wrong places. You have to spend your life, in fact, redefining your identity. Because the styles of life, what is considered to be good for you and bad for you, the attractive, tempting forms of life change so many times in your life.